Senhoras e senhores, boa noite a todos. A Câmara Municipal de Criciúma deixa a sua sede oficial para, em sessão especial, comemorar os 10 anos de inauguração da barragem do Rio São Bento, denominada Egídio Amboni, de acordo com a Lei Estadual número 11.918, de 26 de setembro de 2001. O Poder Legislativo de Criciúma agradece a presença de todos vocês e daremos, então, início à sessão especial. Para isso, nós gostaríamos de convidar para que receba os demais pares o presidente, o senhor vereador Daniel Freitas. Também temos a honra de chamar pela ordem para que tomem seus assentos os vereadores André Luiz de Luca, Giovanni Zappellini, Itamar da Silva, José Antônio de Souza, José Paulo Ferrarese, Salésio Lima e vereador Vanderlei Zilli, a quem convidamos para ocupar lugar à mesa de honra. Nós gostaríamos de pedir para que o vereador Itamar da Silva venha até a mesa, que neste ato ele representa, então, o ex-governador, deputado federal Esperidião Amin. Por gentileza, vereador. Nós gostaríamos também de convidar para fazer parte da mesa, para nos fazer companhia nesta noite, então, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Márcio Búrigo. Também temos a honra de chamar o gerente regional da Casan, o senhor Alessandro Rabelo. Gostaríamos de convidar, então, para compor a mesa, o ex-vereador e presidente da Comissão Especial da Água, à época, o senhor José Argente Filho. E também convidamos o José Estopassoli, ele que representa, então, a família do seu Egídio Amboni. Tem mais uma cadeirinha aqui. Tem mais uma cadeirinha aqui, ó. Pode pegar. Nós também gostaríamos de registrar a presença do Fernando Bongiolo, ele que representa a OAB Subseção Criciúma, do Renato Rovares, que é presidente da Colmeia Industrial, da Fabiola Bortolotto, que é superintendente regional da Casan, do ex-vereador Edson do Nascimento, também da ex-vereadora Nair Nazário, o Emerson Teixeira, que representa relações institucionais da Colmeia Industrial, o tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga, o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar. Nós gostaríamos que o senhor viesse até a mesa também para compor aqui a mesa de honra, comandante. Nós gostaríamos, então, que todos ficassem em posição de respeito para que possamos acompanhar o hino nacional brasileiro.
Todos podem ficar à vontade, por favor. Nós recebemos na Secretaria da Câmara algumas ausências e gostaríamos de registrar. A vereadora Tati Teixeira, por compromissos já assumidos, ela também não pôde estar presente neste evento e deixou abraço, então, a todos. Acuso o recebimento nesta Secretaria Executiva da Casa Militar do Governo do Estado de Santa Catarina, do convite encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do Estado, João Raimundo Colombo, para participar do evento Sessão Especial em comemoração aos 10 anos de inauguração da barragem do Rio São Bento. Transmito os seus cumprimentos, a parabenização pelo evento e desejo que o mesmo logre êxito em sua realização. Cordialmente, Nildo Otávio Teixeira, coronel, secretário executivo da Casa Militar. Cumprimentando cordialmente, faço referência ao convite para a sessão especial em comemoração aos 10 anos de inauguração da barragem do Rio São Bento, denominada Egídio Amboni, a realizar-se no dia 22 de junho na ANREC. Considerando haver compromisso previamente agendado, não será possível o comparecimento ao referido evento. Agradecemos pelo convite e a atenção dispensada, assim como colocamos-nos permanentemente à disposição. Quem assina é o presidente do DEINFRA, Vanderlei Teodoro Agostini. A deputada federal Giovânia de Sá sabe da importância da barragem do Rio São Bento para Criciúma e região e, por isso, ela fez questão de estar presente nesta homenagem por meio de seu representante, o senhor Agenor Brunel. A deputada faz o possível para estar aqui nesta homenagem aos 10 anos de conclusão desta obra, que, além de garantir o abastecimento de água de Criciúma, Siderópolis, Forquilinha, Içara, Maracajá e Nova Veneza, também tem como benefício indireto o controle de cheias. Esses são, então, os nossos registros. Nós ressaltamos também que esta homenagem pelos 10 anos de inauguração da barragem localizada no município de Siderópolis foi proposta, então, pelo vereador Vanderlei Zilli e aprovada por unanimidade. Nós passamos, então, agora a palavra ao presidente Daniel Freitas, que fará, então, a abertura oficial dos trabalhos. Gostaria de saudar a todos com uma boa noite. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e declaro aberta a sessão especial em comemoração aos 10 anos de inauguração da barragem do Rio São Bento, denominada Egídio Amboni, de acordo com a Lei Estadual número 11.918, de 26 de setembro de 2001. A barragem do Rio São Bento é o principal reservatório de água da região sul catarinense. Na verdade, está situada no município de Siderópolis, porém, pelo fácil acesso, acaba sendo um atrativo de Nova Veneza. Hoje, ela atende milhares de habitantes. Como vocês poderão observar no vídeo que nós vamos passar em seguidinha, durante o processo de construção, a torre da Capela de São Pedro ela foi mantida como memória do local, onde a comunidade de mesmo nome se desenvolveu e construiu sua história. Toda a comunidade ela precisou ser transferida para um local próximo da barragem. As famílias que ocupavam as áreas inundadas foram indenizadas para que a obra, então, pudesse ser concluída. Atualmente, os municípios beneficiados da barragem são Criciúma, Forquilinha, Maracajá, Içara, Nova Veneza e Siderópolis. Nós, então, vamos acompanhar um audiovisual que foi, então, produzido pela TV Cidadã e que mostra a importância dessa obra não só para Criciúma, mas para toda a região. Nós vamos pedir licença para as autoridades aqui, para que vocês fiquem à vontade, já que o vídeo ele vai ser passado atrás aqui de Vossas Excelências, então vocês fiquem à vontade, por gentileza. Na paisagem, o lago formado pela barragem do Rio São Bento, localizada na Vila São Pedro, no município de Siderópolis, no sul de Santa Catarina. É lá, aos pés da Serra Geral, que está a obra que resolveu um problema crônico de abastecimento da região carbonífera. Em época de escassez,
existia muito conflito, começou a existir conflito entre a risicultura e o abastecimento público na década de 80, fazendo com que fosse procurando a Casan e o governo procurasse outras alternativas. Os risicultores também precisavam da água para suas plantações, sim, eles também tinham que plantar, né? E para a gente comer também, né? Então, deu-se uma crise muito grande, uma discussão muito grande nesse setor. A Casan iniciou os trabalhos para a construção da barragem em 2001. Mais tarde, em 2005, recebeu a licença ambiental de operação para a conclusão. A obra recebeu um investimento de 60 milhões de reais, viabilizado por meio do Ministério com contrapartida do governo do estado. Foi inaugurada no dia 24 de junho de 2006, beneficiando mais de 300 mil habitantes. Após a barragem ser construída, de imediato ela começou a atrair curiosos e também pessoas de fé. Isso porque aqui onde ela foi construída existia uma comunidade que precisou sair do local. Na época, a Casan acatou o pedido de não demolir a torre da igreja dessa comunidade. E até hoje, após 10 anos, ela continua erguida e intacta, transformando dessa forma a barragem em um ponto turístico da região. Além de resolver o problema de abastecimento e melhorar o turismo na região, a barragem do Rio São Bento também tem outro benefício indireto. A barragem do Rio São Bento também ela é a contenção de cheias, né? Deu uma enchente aí, uma época aí, deu um estrondo aí, e realmente ela também veio solucionar esse problema. Ela represou, né? Represou o rio e segurou até a quantidade de água que vinha o rio abaixo, né? Em 2011, aonde choveu em torno a vazão lá na entrada na barragem era em torno de 550 mil litros de águas por segundo, estava entrando na barragem que vinha dos dois rios São Bento e o Serrinha, e estava saindo 324 litros por segundo, então 324 mil litros. A mesa pode ser composta, então, mais uma vez, por gentileza. Como forma de homenagear os envolvidos nesse grande projeto, foi proposto uma homenagem. Como é que vai funcionar? Nós vamos mencionar, então, os representantes e pedir para que venham até a frente para receber, então, um diploma de merecimento do presidente do Legislativo, o vereador Daniel Freitas, e do vereador Vanderlei Zilli, ele que propôs, então, essa sessão especial. Então, nós temos a honra de chamar, então, a direção da Casan, o gerente regional, Alessandro Rabelo, para receber, então, esta homenagem. E também chamamos o vereador Daniel Freitas, presidente, o vereador Vanderlei Zilli e o vereador Itamar da Silva, então, para entregar esta placa para o gerente regional da Casan, Alessandro Rabelo. Nós chamamos agora, então,
o senhor José Argente Filho, ele que foi ex-vereador e, à época, ele era presidente da Comissão Especial da Água, que elaborou, então, os estudos sobre o problema de abastecimento de água em Criciúma para receber a homenagem. Ele recebe, então, a homenagem das mãos do vereador Daniel Freitas, vereador Vanderlei Zilli, vereador Itamar da Silva. Chamamos também os vereadores Camila Nascimento, Giovanni Zappellini e André De Luca. Nós vamos chamar agora o prefeito Márcio Búrigo, que vai representar neste ato o Fórum Parlamentar para receber a homenagem. Por gentileza, peço então para que o vereador Itamar da Silva, Vanderlei Zilli e Daniel Freitas permaneçam à frente. E chamamos também o vereador Salésio Lima, José Paulo Ferrarese e o José Antônio de Souza, então, para a entrega da placa. Dando sequência, então, ao evento, nós vamos para os pronunciamentos. Nós vamos ouvir agora, então, o ex-vereador José Argente Filho. Por gentileza, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que aqui presente nesse ato, nessa solenidade, eu pensava que nunca mais eu iria estar numa condição dessa. Foram 26 anos de tribuna, e isso me alegra bastante, que nós estamos, né, Zilli? A gente está relembrando aí um passado muito, assim, de muita luta. Isso me orgulha muito, né, porque nós lutamos bastante pela construção dessa barragem. Vou dizer para vocês assim, ó, eu não preparei discurso, não vou dizer o que eu penso e como foi feito. Nós vivíamos um conflito muito grande em questão na barragem de Rio São Bento, ali na captação da água. Era tão sério que até o Exército foi chamado lá na barragem, que tinha a barragem dos resicultores, lá em Nova Veneza, até o Exército foi chamado para conter a situação e para que a água viesse para abastecer o município de Criciúma e região. Você vê como a coisa era séria, porque os resicultores construíram uma barragem, e, me desculpe, pessoal da Casan, o ponto de captação da Casan era um ponto completamente primitivo, não tinha coisa mais atrasada do que o ponto de captação, coisa mais vulnerável do que o ponto de captação da água da Casan. A coisa realmente era terrível. Nós mandávamos requerimento, como todos os vereadores mandam, né, pedindo solução, e a Casan mandava a resposta, estamos providenciando. Passamos um ano precisando de respostas, e a Casan respondendo, estamos providenciando. Até que daqui a pouco não deu mais esse negócio de estamos providenciando, e fomos lá falar com a dona Rosane. É Rosane o nome dela, ou Rosana? Ela devia estar, essa senhora. Ela olhou para mim, eu fui lá e disse, mas como é? Você só manda resposta dizendo que estão providenciando e não fazem nada? Diz ela, realmente nós não temos condições de fazer nada. Quem tem que fazer é vocês, políticos, que se elegem para representar a comunidade e vão lá para a Câmara, só falam blá, 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 e não fazem nada, vocês têm que fazer. Nós não temos água. É só isso. Não tenho o que fazer, não sei o que fazer, pego os deputados de vocês lá,
lá no Estado, a Câmara de Vereadores pega a turma federal e manda e vão pedir para o governo solucionar o problema. Esse problema não é meu, eu estou cansada de mandar mentir para vocês, mentir, não dá. Ali foi criada a Comissão Especial da Água. Fomos ver em loco. O Juruna, na época quando o Juruna era deputado, ele gravava, e eu fotografei, para mostrar, para não deixar esquecido, como é que funcionava aquele cano, aquele tubo de aço, completamente vulnerável no meio do rio, sem água. Bom, lutamos bastante. O primeiro pronunciamento que nós fizemos na Assembleia Legislativa do Estado, quem nos acompanhou foi a Maria da Alfarra, ela era vice-prefeita. A Maria, estivemos na Assembleia pedindo providência, sabe quantos deputados estavam lá? Nenhum. A briga foi grande. Por quê? Porque não tinha investimento para o Sul. A Casan cobrava, arrecadava, se não pagasse, cortava. Quando o pessoal vinha água de dia, não vinha de noite. Quando vinha de noite, não vinha durante o dia. Era um caos. Até que nós recebemos o apoio da imprensa. Aí foi covardia. A imprensa começou a cutucar daqui, a imprensa começou a cutucar de lá, ia chamar alguém daqui, ia chamar outro de lá. Não deu outra. A barragem tornou-se um ponto de uma construção irreversível. Agora, é importante que se diga que tudo isso foi feito por causa do caos. Porque só se vai se resolver alguma coisa, senhores vereadores, quando acontece o caos. Deu o caos, vamos resolver. Nós ficamos de 96 a 2005 ainda numa situação difícil. Depois, quando a barragem realmente foi construída, a solução foi definitiva, ou quase definitiva, né? Mas o destino, vereador Zilli, senhores vereadores, essa barragem foi inaugurada 2 vezes. Uma, ela não tinha terminado ainda, que era para de política, foram lá e inauguraram. A segunda, a mesma coisa. Então, a terceira foi definitiva. Mas não tiveram... agora aqui é um desabafo. Quem inaugurou foi o governo do Estado. Não teve a gentileza de convidar a Câmara de Vereadores de Criciúma para se fazer presente na inauguração. Simplesmente ignoraram o nosso trabalho. Mas não interessa, pode ignorar. Mas hoje está aí. A mensagem que eu deixo, e finalizando esse momento importante, é assim, quando se fala de água, a gente fala-se de vida. Nós precisamos da água. Nós precisamos deixar, talvez, eu não sei se vou ter bisneto, neto eu sei que eu tenho, né? Mas deixar para o futuro, para a nova geração, essa geração, para o município e para a região, nós temos que deixar alguma coisa mais definitiva. Antes que aconteça o caos novamente, que a barragem do Rio São Bento, ela atendia uma estiagem, para 6 meses de estiagem ela atendia prontamente. Hoje, já com 3 meses de estiagem, que aumentou o consumo, a barragem já não está dando mais aquela segurança que ela dava antes. Ela ainda está aguentando. Mas numa estiagem de 6 meses vai dar problema. Deixo como um tema para os políticos, futuros políticos, vereadores, a despoluição do rio Mãe Luzia. É um crime o que fazem com o maior manancial de água que existe no município de Criciúma e na região. O rio Mãe Luzia, ele nasce bonito, pode verificar ainda hoje. E a partir de certo momento ele morre, ele fica com água alaranjada, eu tenho as fotografias aqui. Ele vem até o Oceano Atlântico, entra no rio Araranguá, derruba o rio Araranguá, vem até o Oceano Atlântico, polui toda essa nossa região lagunar aí, é o rio Mãe Luzia. Então, um tema muito importante para o futuro, né, para não deixar acontecer o caos novamente, é vocês, vereadores, ou os futuros vereadores, né, ou os futuros prefeitos, ou começarem a brigar exatamente pela despoluição do rio Mãe Luzia. E aí, a barragem de Rio São Bento, Giovanni, ela foi criada porque nós também ameaçamos a Casan de não pagar mais a taxa d'água. Nós ia fazer um movimento para não pagar mais, né? Ou ia fazer um movimento para municipalizar os recursos da Casan, que são grandes. A Casan arrecada muito, e é importante que esses recursos também fiquem no Sul, que sejam investidos aqui na nossa região, para que não aconteça o que aconteceu no passado. Zilli, parabéns, obrigado para vocês. Desculpem aqui, às vezes, um desabafo, mas é por aí. Obrigado.
Vamos ouvir agora o vereador Itamar da Silva. Senhor presidente da Câmara, vereadora Camila, demais vereadores, distintas autoridades, senhor prefeito municipal, as autoridades aqui já nominadas, vejo aqui o professor e jornalista Zeca Virtuoso, meu amigo, ambientalista, demais pessoas que prestigiam essa sessão solene na noite de hoje, que foi proposta pelo nosso colega vereador Zilli, Vanderlei Zilli. Na realidade, o meu nome não estava aqui na nominata para falar. Hoje, o Esperidião Amin, ex-governador, me ligou e disse o seguinte: vereador, tu escutasse a entrevista que eu dei hoje para uma emissora de rádio? Eu disse, não. Nós estávamos, assim que eu saí hoje de manhã com o Dani, o presidente da Câmara, disse não, mas eu citei o teu nome lá, em função das vezes em que vocês, de Criciúma, me solicitaram para que agilizasse esse andamento da futura barragem da Cazã. Quero dizer, vereador José Argente Filho, eu jamais imaginei que eu ia ocupar a mesma tribuna que você está ocupando agora. O vereador Zé Argente e eu, nós dois fomos os verdadeiros galos de briga nas sessões da Câmara. Acho que durante uns 15 anos nós fizemos o grande debate na Câmara de Vereadores, mas sempre procurando o melhor para a nossa cidade. Zé Argente foi um grande lutador, né? Foi o vereador que mais encetou essa bandeira para que a barragem do Rio São Bento saísse, que não é Rio São Bento, é Egídio Boni. Né, Zecão? Esse dia o teu irmão me cobrou isso aí. E na realidade, em função dessa bandeira que a Câmara de Vereadores encetou, diversas pessoas, diversas autoridades também cobraram, na época do governador Esperidião Amin, né, que também, já que era colega do presidente da República de então, né, Fernando Henrique Cardoso, e que, assim que o Esperidião assumiu o governo do Estado, ele foi muito feliz, vereador Zé Argente, porque ele convidou para ser presidente da Cazã um criciumense, né, não deixa de ser criciumense, nasceu em São Joaquim, mas é criciumense, que é o senador Aristorides Stadler. Foi presidente da Cazã, e nós, todas as vezes que íamos a Florianópolis, nós cobrávamos do Ari, pô, e a barragem? Vai em cima, aproveita agora, tu é de Criciúma, aproveita, vai em cima do governador, cobra, pede para cobrar do presidente da República. E essas cobranças foram feitas. E ali depois que nasceu o embrião, aí os deputados também começaram a fazer força junto com a Câmara de Vereadores, né? E, felizmente, nós temos hoje a barragem Egídio Boni, barragem do Rio São Bento, como mais comumente é chamado. Quero dizer que, esses tempos, eu falei, quando o requerimento do Zilli estava em discussão, que eu considero a obra do século na região sul de Santa Catarina. Como o Esperidião falou, a obra da vida, hoje na entrevista, a obra da vida, e é, vereador Zé Argente, quando nós assumimos a Câmara pela primeira vez, em janeiro de 83, em seguida, o prefeito municipal de Criciúma, eu vou contar uma historinha, porque é necessário, porque isso vai ficar nos anais da Câmara de Vereadores de Criciúma, as coisas que correram por trás dos bastidores
Som História, vereador Dani, você está começando agora, a vereadora Camila, tantos outros aqui, Salésio Lima, Paulo Ferrarese, tudo marinheiro de primeira viagem, o Souza, o André, são todos marinheiros de primeira viagem. O prefeito de então, José Augusto Wilson, mandou um projeto para a Câmara disciplinando o meio ambiente de Criciúma, que foi uma guerra quando aportou na Câmara de Vereadores aquele projeto. E naquele período, o PMDB tinha 10 vereadores. E o PDS, 11 vereadores. E eu fazia parte desses 11. Pois então, talvez o vereador José Argente nunca soube desse assunto, mas eu vou deixar aqui, porque eu sei que vai ficar gravado nos anais da Câmara. A maioria dos vereadores do PDS, 10, se não me engano, foram financiados ou tiveram a participação dos mineradores. E eu fui o único vereador, fui a zebra daqui, eu era novo em Criciúma, eu estava 5 anos em Criciúma, que conseguiu a eleição. Quando o projeto do meio ambiente foi para a Câmara, os mineradores ficaram todos ouriçados. Chamaram os vereadores para uma reunião que se deu no edifício onde morava o vereador Jucimar Magrin, naquele momento, genro de um minerador, e lá reuniram, juntos com os mineradores, os 11 vereadores do PDS. E eu fiquei, porque quando começaram a discutir o projeto do meio ambiente, eu a favor do projeto. Aí os mineradores começaram, depois de uma ampla discussão e debate ali, eu lá no cantinho. Vereador fulano de tal, qual é a tua posição? A favor, é contra o projeto. Vereador fulano de tal, contra o projeto. Eu lá no cantinho. Aí chegou a minha vez. Vereador Itamar da Silva, eu sou a favor do projeto. Deu um rebuliço naquela reunião, Fidelis barato, não sei quem. Foi um rolo. Aí me apelidaram de comunistinha. Um minerador me apelidou de comunistinha, que o vereador Aguinaldo Nunes e o Dionei Lopes até hoje me chamam de comunistinha. E aí começou, por que eu fui a favor do projeto, a criação do projeto do meio ambiente? Porque a mineração, com toda a riqueza que trouxe para Criciúma, querendo ou não, ela acabou com a região aqui da híbrida de Criciúma. Híbrida não, hídrico. E o que se via aqui na nossa cidade, os rios todos poluídos, todas as nascentes poluídas, e a água se acabando, indo pelo ralo. Então, mesmo sendo uma pessoa que não nasceu em Criciúma, eu tinha consciência que o período da mineração foi muito bom, e ainda pouco mais, mas deixou uma devastação ecológica aqui no nosso município, que tinha que ser observado isso. Pois então, essa luta que foi encetada na Câmara, que hoje é uma grande realidade, que o Zé Argente foi um dos vereadores Zé Argente, na época foi o que puxou o assunto para o debate e que realmente se tornou realidade. Então, por isso, eu acho que, se não fosse, quiçá, que essa obra dos séculos, se não fosse realizada naquele momento, água em Criciúma, nem pensar. Porque naquele período, foi feliz o vereador Zé Argente falar, naquele período, onde eu moro, no bairro Comerciário, a água chegava uma vez por dia, eram 2 horas por dia. À noite, durante o dia, não tinha água, ali no Morro do Comerciário, naquela região ali. Aliás, em todos os bairros de Criciúma. Vocês imaginam, 10 anos depois, a Cantareira está aí, lá em São Paulo. Então, felizmente, aqueles que gostam muito de criticar os políticos, têm bandeiras que os políticos defendem, que sempre, quase sempre, se tornam realidades positivas. Eu sempre fui um defensor do vereador, porque nós sofremos muito
na rua, no dia a dia. O vereador é diferente do deputado estadual, do deputado federal. O vereador é como prefeito. Ele se elege e fica aqui. E hoje, com esse desgaste que tem a classe política, nós entramos no mesmo ralo do deputado estadual, do deputado federal. Né? Ah, são todos ladrões. Não fazem nada. Mas nós, vereadores, eu estou deixando, né, o legislativo, encerro agora dia 31 de dezembro, mas eu vou defender sempre o vereador. Né? Afinal de contas, foram 24 anos, vereador Zé Argente, né, que eu sou vereador e que eu sofro muito com isso. Quando chegam, vocês políticos são todos ladrões, vocês não fazem nada, vocês só olham lá de vocês, não é assim. O vereador, ele fica aqui, ele se elege e fica aqui. E a sociedade, ele cobra diuturnamente o que nós fizemos e que nós não deixamos de fazer. Né? Então, por isso, eis aqui, nesse momento, o fruto de um trabalho que iniciou na Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela presença de todos. Ainda em tempo, gostaríamos de registrar a presença do ex-vereador de Sara Wagner Pizete, do professor da Unesc, o Zeca Virtuoso, e também do diretor da Câmara, Gabriel Locks. Nós passamos, então, agora as palavras ao vereador Vanderlei Zilli, ele, então, que foi o proponente desta sessão especial. Boa noite a todos. Quero saudar o colega vereador Daniel Freitas, presidente do Poder Legislativo. Saudar o nosso prefeito municipal, Márcio Múrigo. Saudar o ex-vereador e presidente da Comissão da Água, José Argente Filho. Saudar o comandante, tenente-coronel Fraga. Saudar o colega vereador, nesse ato representando o ex-governador e deputado federal, Esperidião Amin. Saudar Alessandro Rabelo, gerente regional da Casan. Saudar também José Stopassoli, neto do Egídio Amboni, que cedeu o seu nome para ser homenageado com o nome da barragem do Rio São Bento. Os colegas vereadores, vereadora Camila, Giovanni, André, Souza, Ferrareses, Salésio. Quero saudar aqui minha esposa, Leizia, e meu filho Bruno, o ex-colega vereador e presidente da Câmara da Içara, meu amigo Wagner Pizete. Saudar o professor Zeca Virtuoso, nesse ato representando a Unesc. Enfim, a todos os presentes, gerentes e diretores da Casan. Nesse momento, eu vi 1997, eu debutando na Câmara de Vereadores, e hoje vi nessa noite aqueles debates calorados, que era frequentemente conduzido pelo José Argente Filho e Itamar da Silva. Então, eu acho que hoje realmente é um pouco passado, e fiquei feliz também de saber, né, de que o José Argente continua o mesmo. Está fora dos microfones, mas continua o mesmo. Por isso que nós admiramos o colega José Argente Filho. Senhores e senhoras, eu tenho o hábito de fazer o meu discurso, né? Eu não sou tão orador como o Zé Argente, como o colega Itamar da Silva, como os demais vereadores. Então, eu escrevi alguma coisa, porque naquele tempo eu também participava, né, como deputante na vereança. Então, é o seguinte, na década de 1980, desculpa. Senhoras e senhores, hoje, mais uma vez, estamos aqui. Agora, vereadores, José Argente Filho, com a satisfação redobrada e felizes, porque estamos comemorando 10 anos da inauguração da barragem do Rio São Bento, denominada Egídio Amboni, de acordo com a Lei Estadual 11.918, de 26 de setembro de 2001. Obra de maior alcance social, obra grandiosa e importante para o abastecimento de água, que está beneficiando não somente o município de Criciúma, mas toda a região.
O abastecimento de água no passado não acompanhava a curva de crescimento da região. A solução definitiva do problema foi a implantação do novo sistema de abastecimento d'água, agora com um manancial seguro para garantir a vazão nos períodos mais críticos da demanda, solucionando assim o difícil problema que vivia a população local. Na década de 1980, já se falava muito na escassez da água, em especial em Criciúma. Já não bastava mais um só dia de chuva, precisávamos de muita chuva para que o fornecimento de água continuasse em nossa região. Quem é da Casan aqui sabe muito bem o que estou falando. Na bacia onde era feita a captação da água durante a estiagem, havia apenas uma poça d'água, o vereador José Argente. E você tem a foto guardada aí, era exatamente uma pocinha d'água quando nós fomos visitar a captação da água. Precisava dar uma solução para o problema, sendo que os demais municípios também faziam parte do sistema, interligados. É o município de Forquilinha, Maracajá, Içara, Nova Veneza, Siderópolis e Morro da Fumaça. A crise se agravou ainda mais na década de 90, com o aumento da população. Era só ler os noticiários nos jornais de circulação municipal, regional e estadual, e também acompanhar os rádios e o noticiário da televisão. Eu gostaria que passasse, então, ali os noticiários da época, que era o debate na década de 90 em Criciúma. Preocupados com a situação, a Câmara de Vereadores de Criciúma, através da Resolução 001/1997, de 28 de fevereiro de 1997, criou a Comissão Especial para elaborar estudos sobre o problema de abastecimento de água no município de Criciúma e dar outras providências. Aquela comissão era formada pelos vereadores José Argente Filho, presidente, Albertino Pacheco, Antônio Manuel, Douglas Matos, José Paulo Serafim, Wilson Reis, em memória, e Rui Guedin. E os demais vereadores que se juntaram com a voz do povo, das donas de casas, dos empresários, enfim, de toda a sociedade para buscar uma solução. Composta a comissão, muitos trabalhos foram realizados. Debates sobre o serviço realizado pela Casan nos bairros, vistorias em loco de todo o sistema de abastecimento de água, audiências públicas no Poder Legislativo, reunião com a diretoria da Casan e em Florianópolis, audiências públicas na Assembleia Legislativa, com a presença do governador, dos deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, prefeitos, entidades constituídas. No dia 28 de abril de 1997, o então deputado federal Milton Mendes de Oliveira, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, garantiu a unanimidade na emenda coletiva dos deputados, na ordem de 25 milhões de reais. Somado à mobilização de toda a região, a necessidade ecoou em Florianópolis e em Brasília, começou-se a captar recursos para a tão desejada obra da barragem do Rio São Bento. O investimento na construção da obra foi em torno de 60 milhões de reais. Recursos captados junto ao Ministério da Integração Nacional, emendas dos deputados federais, da Casan e do Governo do Estado de Santa Catarina. Portanto, desde o dia 24 de junho de 2006, há 10 anos, nossa cidade e região, que é atendida pela barragem, não sofre mais pela falta de água. Além do alcance social e econômico, temos a garantia do abastecimento da água urbano para irrigação na agricultura e além do amortecimento das cheias, transformou-se em um centro turístico regional. Para encerrar, os nossos agradecimentos à Câmara de Vereadores de Criciúma, a todos os seus vereadores,
vereadores do município de Forquilinha, Maracajá, Içara, Nova Veneza, Morro da Fumaça, Siderópolis, aos prefeitos, a NUPESE, Núcleo de Pesquisa de Estudo Socioeconômico, a NUPEAN, Núcleo de Pesquisa e Educação Ambiental, a Fátima, Fundação de Meio Ambiente, a CASAM, Companhia de Água e Saneamento nas pessoas do senhor Aristorides Stadler e também do senhor Valmor de Luca, a UNESCO, Universidade do Extremo Sul Catarinense, deputados federais, estaduais, senadores, ex-governadores pediam a mim, que no seu governo iniciou a obra, e ao ex-governador Luiz Henrique da Silveira, em memória, e a seu vice, Eduardo Pim Moreira, que deram continuidade à conclusão da mesma. A imprensa também foi fundamental. Incentivou muito nos bastidores, tiveram sua importância no processo, promovendo debates e entrevistas interessantes. Temos também que agradecer ainda às famílias que ali viviam e que entenderam a necessidade e o momento crítico em que vivíamos em aceitar largar tudo que tinham construído ao longo de sua vida, muitas vezes de gerações. Essas pessoas tiveram que deixar a terra em que foram criadas e aceitar a sua transferência para a realização da obra. A Igreja São Pedro, a igrejinha da localidade que foi palco de tantas missas, batizados, casamentos e festas, hoje só resta a torre. De muitas histórias da qual ela faz parte, nenhuma foi a mais marcante do que a missa que apontou o fim da comunidade. Tenho certeza que ficará marcado por todos e sempre a vida de nossa gente. E temos que manter essas lembranças vivas, valendo-se da importância de tal ato. Para não me alongar, deixo aqui os agradecimentos à atual legislatura, aos meus colegas vereadores por ter aprovado por unanimidade esse requerimento que representa a vontade do nosso povo, e os meus, por ser acima de tudo um cidadão comum e também como vereador preocupado com a situação que ora enfrentamos. Viver o ontem é lembrar, viver o hoje é sabendo que não temos mais problemas de abastecimento. É só agradecer. Agradecer a todos os que se envolveram para que esta obra saísse do papel, em que hoje considero a maior obra realizada nos últimos 10 anos em nossa região. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vamos ouvir neste momento o presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Daniel Freitas. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Márcio Búrigo. Gostaria de saudar o ex-vereador, que nessa noite representa a Comissão da Água, meu amigo de longa data, Zé Argente, filho. O Alessandro Rabelo, gerente regional da CASAM. O senhor José Stopassoli, representando a família do seu Egídio Ambônio. Ao coronel Fraga, representando toda a Polícia Militar, como tenente-coronel Fraga. Ao vereador Itamar da Silva, que nesse ato representa o deputado e ex-governador Espiridião Amin. Gostaria de saudar o Jorge Davi, chefe de gabinete do prefeito Márcio Burgo, o Gabriel Lopes, diretor da Câmara Municipal de Criciúma. E saudar os meus colegas vereadores, Salésio Lima, vereador Souza, vereador André De Luca, vereador Giovanni Zappellini, vereador Paulo Ferrarese e vereadora Camila do Nascimento. E ouvindo atentamente as palavras dos meus antecessores, vereadores veteranos da Câmara Municipal de Criciúma, eu tenho a honra, a felicidade nessa noite de poder estar na condição de presidente do Poder Legislativo, eu que faço parte dessa nova geração da política criciumense, assim como alguns dos nossos colegas vereadores, e de ver a importância desse trabalho do nosso Poder Legislativo, que nos dias atuais, tudo que nós escutamos da política, se nós olhássemos no dicionário,
estariam lá sinônimos dos mais pejorativas palavras do português. Então, vendo a atividade dos parlamentares que nos antecederam, o vereador Itamar da Silva citou o ano de 83. Eu tinha 1 ano de idade na sua primeira legislatura. E muito me deixa feliz ver que o Poder Legislativo Municipal enfrenta dificuldades. É sim, vereador Itamar, o mais cobrado nas ruas pela população, mas que a nossa luta ela tem um objetivo. E esses objetivos eles são alcançados através de resultados como a barragem do Rio São Bento, barragem Egídio Amboni, que trouxe vida e tranquilidade não somente a Criciúma, mas a toda a região sul, assim como também outra bandeira, como foi a BR-101, a duplicação da BR-101, da qual a legislatura da cidade de Criciúma foi muito importante. Então, isso nós temos que nos orgulhar, vereadores, e nos empolgar, para que nós não podemos deixar essa política de hoje, tudo que a política vem enfrentando, desmotivar o nosso trabalho. É para isso que nós nos colocamos à disposição e temos que nos sentir orgulhosos da cidade de Criciúma ter escolhido a cada um de nós para representar o cidadão criciumense. Então, parabéns ao vereador Zé Argente Filho, que representa a Comissão da Água, e toda a legislatura que liderou essa bandeira, e que a Câmara Municipal de Criciúma se espelhe e continue a cada dia fazendo o nosso papel, como nós viemos fazendo todos os dias. Parabéns ao vereador Vanderlei Zilli pela proposição da noite de hoje, e um grande abraço a todos. Vamos ouvir neste momento o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Márcio Búrigo. Muito boa noite a todos. Quero saudar o presidente do Poder Legislativo, o presidente vereador Daniel Freitas, saudar o vereador Itamar da Silva, que representa nesse ato o ex-governador Esperidião Amin, vereador Vanderlei Zilli, proponente dessa sessão solene, ao Alessandro Rabelo, gerente regional da Casan, ao ex-vereador José Argente Filho, homenageado e ex-vereador presidente da Comissão Especial de Águas da época da construção dessa barragem, ao Zé Estopassoli, ao seu irmão Egídio, que leva o mesmo nome do avô, Egídio Amboni, e que é pai, aliás, é pai, sim, da mãe do Egídio e do Zeca, pessoas conhecidas na nossa sociedade e que merecidamente tiveram uma participação importante nos conflitos da época, do tempo da formatação e da desapropriação das áreas por onde se instalaria a barragem, ao tenente-coronel Evandro Fraga, as demais entidades presentes, as pessoas. Eu acho que nós podemos dividir a questão do abastecimento de água na cidade de Criciúma em 2 momentos. Um antes e o outro depois da existência da barragem do Rio São Bento. Porque os conflitos, as dificuldades, fundamentalmente na época do verão, que não só a cidade de Criciúma, mas também os agricultores, aqueles que dependiam da água para irrigar as suas roças de arroz, eram permanentes, eram verdadeiras disputas pela água. E a água que corria no leito do rio não dava conta de abastecer a cidade de Criciúma e também a risicultura por onde passavam aquelas águas. Mas, graças a Deus, por homens abnegados, pelo trabalho de muitas pessoas, a própria Câmara de Vereadores foi um protagonista muito forte na construção e no trabalho do envolvimento das autoridades a nível estadual, a nível federal, para que esta realidade mudasse, para que a barragem fosse construída e trouxesse exatamente aquilo que trouxe a construção dessa barragem. Um conforto,
uma falta de problemas com o abastecimento e distribuição de águas na cidade de Criciúma. De sorte que eu queria parabenizar o vereador Zilli pela lembrança, mas muito mais pela homenagem, nesse momento, àquelas pessoas que estiveram diretamente envolvidas na construção dessa gigantesca e inesquecível obra que mudou a questão do abastecimento de água nos lares e na indústria de Criciúma e da região. É muito fácil sabermos o que causou o irresponsável processo da mineração no solo criciumense e, fundamentalmente, na natureza da região sul de Santa Catarina, onde a dificuldade de captação e uso de água para consumo humano é muito difícil e muito caro. O processo de melhora e qualificação dessa água para colocar para o consumo humano, tornando-se praticamente impraticável e inviável essa prática. Por isso, minha gente, eu acho que esta noite é uma noite extremamente importante pelo viés da homenagem, pelo viés do trabalho, da dedicação, da perseverança daqueles abnegados que enfrentaram esse grande projeto, e era realmente o maior projeto de investimento na região sul de Santa Catarina ao seu tempo. Por isso, essa sessão uma grande homenagem a muitas pessoas que se dedicaram e fizeram e transformaram em realidade um sonho de muitos criciumenses e de muitos sul-catarinenses. Obrigado, boa noite. Nós passamos para o presidente Daniel Freitas para o encerramento, então, desta sessão especial. Mais uma vez, então, agradecendo a presença de todos, declaramos encerrada a sessão especial em comemoração aos 10 anos de inauguração da barragem do Rio São Bento, denominada Egídio Amboni, de acordo com a Lei Estadual número 11.918, de 26 de setembro de 2001. Boa noite, então, a todos e obrigada pela presença. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.